Mais um Papo Cabeça Podcast. E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão legal? Vocês estão na paz? Nossa, espero que vocês estejam bem. Tô muito feliz com o último comentário que teve no último episódio. Carlinha, beijo pra você. Eu sei que a Carla acompanha todos os episódios, por isso eu estou mandando esse beijo especialmente pra você, viu, Carla? Muito bom ter você aqui bem pertinho. Carla é vizinha, viu, gente? Carla mora pertinho aqui, mora no bairro. Vizinha mesmo. Trocamos bolo. Trocamos não, né? Ela vende bolo pra mim. Enfim, amizade saudável, amizade boa. Mas bora pro nosso papo de hoje. Olha, eu quero falar um negócio pra vocês, assim, que nem todos os episódios, né? O caos aconteceu e eu só consigo vir contar ele numa semana seguinte, depois de um tempo que aconteceu. Assim, tá acontecendo uma cronologia, o fato, as coisas estão acontecendo numa cronologia, mas essa é a linha do tempo, assim, né? Acontece numa semana passada, numa semana retrasada, mas tá sendo todos ocorridos, assim, nessa fase, assim, nesse mês, assim, nessa semana, é tudo recente, é tudo atual. Tudo atual, beleza? Vocês estão vendo, vocês estão acompanhando. Quem me acompanha nos stories é que eu posto alguma coisa lá no meu Instagram, @Jane, vê como é que é, alguma coisa eu solto lá, e o restante eu solto tudo aqui, vou contando tudo aqui pra vocês. E assim, o episódio de hoje, tá no título aí, você já leu. Eu quero falar de um negócio que foi muito bizarro. Como eu falei aqui agora há pouco, são causos, são acontecimentos que acontecem comigo durante a semana que me marca de uma maneira muito extraordinária e eu vim aqui compartilhar com vocês. E esse não seria diferente. Foi algo simples, assim, sabe? Momentâneo, casual, pontual. Nossa, deve acontecer isso muitas vezes na vida das pessoas, principalmente em quem mora em São Paulo, quem tem que pegar ônibus, enfim. Mas pra mim foi chocante. Foi a primeira vez que aconteceu. Nunca foi de uma maneira inversa. Mas foi algo assim que eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente, satisfeita. Eu falei, mano, eu tenho que falar isso, eu tenho que compartilhar com as pessoas isso que aconteceu, porque pode mexer com alguém, pode fazer alguém pensar diferente sobre isso também, assim como fez eu pensar diferente também. Bora lá pro nosso episódio. Bom, no ponto de ônibus era numa quinta-feira, eu estava prestes a ir para o culto. Eu estava ali no ponto de ônibus aqui de frente de casa. Eu moro aqui no prédio e tem um ponto de ônibus aqui na frente. Geralmente, para ir ao metrô, eu tenho duas opções de ônibus. Eu posso pegar um aqui na frente de casa ou eu posso ir na rua da frente, na lateralzinha, lá tem um outro ônibus. O ônibus que fica lá no outro ponto, ele é um pouco mais frequente. Esse que passa aqui em frente de casa, ele demora mais, ou seja, não tem muitos ônibus, então ele demora um pouquinho. Beleza. Tô eu aqui no ponto de ônibus aqui de frente de casa. O horário das 6 horas, sabe? Um horário que tá todo mundo no trânsito. Aqui na minha rua fica um fluxo enorme de gente. É carro pra lá e pra cá, é van que deixa a criança, porque tem muitas creches aqui, muitas escolas, tem faixa, tem um monte de coisa aqui em frente. Então é um fluxo muito grande de carro indo, parando. E os pontos de ônibus, né, de um lado e de outro, que também ocupam esses lugares. E a van que vem, deixa a criança, a van que vai, leva a criança. Então, todo esse fluxo, o horário das 6 horas é um horário de pico, assim, terrível. Terrível. Você quer pegar o ônibus, você tem que sair antes. Não pode ser nesse horário, não. Tem que ser antes. Enfim, estou no ponto de ônibus olhando, né? No caso, eu tava olhando se ele tava vindo. Eu tava procurando um ônibus vindo. E eu olhando, e aquele monte de carro estacionado, e van parada. E eu tinha que ir quase na metade da rua para ver se o ônibus estava vindo. Porque se eu consigo visualizar o ônibus apenas quando ele já está quase perto do ponto, ele não para. Ele considera que que o passageiro não sinalizou em tempo hábil dele parar, né? Que daí poderia acontecer uma frenagem ali de alto risco. Então, eu tenho que acenar para o ônibus tem que me ver com muita distância para ele poder parar no ponto. Só que eu não estava conseguindo. E assim, não era só eu no ponto, tá? Tinha mais umas 4, 5 mulheres lá esperando. E elas já estavam há um tempo. Até tinha conversado com uma moça, perguntado, né? Você vai pegar tal ônibus? Ela é. E faz um tempinho que eu tô aqui esperando já em nada desse ônibus ainda. Eu fiquei assim, né? Fiquei preocupada. Eu fiquei no meio da rua ali esperando, olhando, ver se vinha o meu ônibus, porque passa outros ônibus além dos meus, né?
E olhando, eu no meio da rua, e carro passando, aquela coisa. E assim, a galera que tava no ponto de ônibus, tava todo mundo no seu celular ali, tranquilo. Só uma moça que não tava com a cara no celular. O restante das outras moças, das outras mulheres, tava todo mundo com seu celular ali na frente. Aí eu pensei, né? Ou elas não vão pegar o ônibus que eu estou esperando, ou elas estão muito tranquilas, já sabem, né? Já estão olhando no aplicativo onde o ônibus está, ou seja, elas sabem, não precisam ficar preocupando. Mas eu, na minha situação, eu tava ali muito focada em saber se o ônibus estava vindo. Eu não tava com o celular na mão, não sabia onde o ônibus estava, se ele estava demorando, se ele estava chegando ou não. Então, tudo que eu tinha era a minha visão ali pra rua pra saber onde é que o bendito ônibus estava. Tô aqui esperando e nada. Aí eu falei, vou olhar pro outro lado pra ver se o ônibus da frente da outra rua tá vindo. Aí eu dei uma olhadinha assim, nada. Olhando pro lado oposto, né? Aí deu mais um minutinho, olhei e o ônibus tava vindo. Eu falei, que é isso? Eu vou ir pro outro ponto, vou ficar aqui, vou acabar perdendo o ônibus, porque ele não vai parar a tempo, porque não tem nem vaga pro ônibus parar. Corro um risco enorme de ficar aqui esperando o ônibus nunca chegar, ou chegar lotado, ou nem parar. Então eu vou pro outro ponto, vou conseguir esse outro ônibus e vou conseguir chegar no meu objetivo, no meu destino final. É isso, vai dar certo. Comecei a sair correndo. Foi isso. Simplesmente eu tava de sandália, de calça e de sandália, assim, sabe? Tipo uma papete. Fui sair correndo mesmo, desesperada, esbaforida. E saí correndo. Fui correndo. Falei, porque ele já tava muito próximo da esquina, né? Ele tava mais próximo da esquina onde ele virava do que de onde eu estava aqui no outro ponto de ônibus. Ou seja, pra ele chegar, ele ia ser muito rápido. Ou seja, eu tinha que correr muito para poder alcançar o ônibus a tempo. Aí eu comecei a correr. Ainda tinha que descer, assim, uns 200 metros, assim, sabe? De descida. Eu fui correndo, uma calçada que tem degrau pra lá, degrau pra cá, e telha que cai, e toda aquela coisa. Fui correndo, até que cheguei, já tinha umas outras pessoas lá no ponto também. E que eu olho pra trás, o que tinha, além de mim, junto a mim, pertinho de mim? Minhas amigas, meus amigos ouvintes desse podcast, meus amigos, tinha todas as outras mulheres que também estavam lá no ponto de ônibus junto comigo. O que elas fizeram? Viram louca saindo correndo, falou o quê? Essa aí tá sabendo de alguma coisa que eu precisava saber também. Vou lá correr, vou já atrás dela, vou junto com ela e esse ônibus eu não vou perder. Correram junto atrás de mim, aí eu vi uma que eu tinha puxado assunto com ela, até riu. Falei, uai, assustou? Ela falou, vi você correndo, vim junto. Eu falei, pois, pensei, né, comigo, é isso mesmo. É sobre isso, né? Às vezes a gente só vai despertar para algo que a gente tem que fazer quando a gente vê alguém fazendo. Nesse sentido, nesse ponto, eu até acho muito interessante a gente acompanhar algumas pessoas que nos influenciam, que nos encorajam, que nos incentivam nas redes sociais e na nossa vida, perto mesmo. Mas tem muitas coisas que não nos influenciam pro bem, que nos influenciam pro mal, que nos afetam e a gente nem percebe, que deixa a gente, que desperta um sentimento de inveja, que desperta um sentimento de fracasso, que desperta até tristeza na gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tá vendo. E mais ainda, com o que a gente está influenciando, qual é a influência que a gente está gerando na vida de outra pessoa. Eu até coloquei aqui, eu escrevi no meu papelzinho, que eu sempre escrevo algo aqui, um rabisco, um esqueleto, né, do que eu vou falar. Eu coloquei a seguinte pergunta: o que você está influenciando as pessoas ao seu redor a copiarem você? Porque as pessoas estão nos observando o tempo todo. Ali, por mais que na minha percepção as mulheres estavam todas olhando para o celular, ou seja, não prestando atenção como eu estava prestando atenção no ônibus vindo na minha direção, elas estavam simplesmente desapercebidas. Mas, na minha visão, elas não estavam me vendo, elas não sabiam o que estava acontecendo. Mas elas estavam sim. As pessoas estão o tempo todo nos observando, estão o tempo todo olhando ao redor, vendo o que a gente está fazendo, por mais que não sejam os detalhes, de qual roupa eu estava usando, mas a ação no geral, sabe? O resultado final, a completude, o máximo, assim, as pessoas estão observando. Então, pra gente prestar atenção, esse episódio é mais pra isso, sabe? Pra gente prestar atenção na influência que a gente tá gerando nas nossas redes sociais, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos tios. Todo mundo pode aprender ou desaprender algo com a gente, onde a gente está. Né? A gente está o tempo todo em posição de ensinar ou ser ensinado. A vida é assim, é nisso que eu acredito, que a gente está
em vários momentos ou aprendendo ou ensinando na nossa vida. Então, o que a gente está ensinando? O que as pessoas estão copiando de nós? O que as pessoas estão copiando de você? O que elas estão aprendendo? O que você está ensinando para elas? Mesmo que você não queira, mesmo que não seja intencional, isso acontece, isso é um fato. A gente não consegue fugir disso. Então, para a gente zelar, sabe, estar mais atento às nossas ações, às nossas atitudes, às palavras que saem da nossa boca, para a gente não gerar um mau testemunho, para a gente não agredir as pessoas e para a gente ser cada vez melhor, né? Tá caminhando aí para dias mais leves, dias mais felizes, como eu tenho feito aqui nesses episódios com vocês toda quinta-feira. Bom, é isso que eu tinha para falar com vocês nesse episódio. Espero que tenha sido uma boa companhia. Eu gostaria que, se você puder, quiser compartilhar nos seus stories, no grupo da família, segue aqui o podcast, onde você tá ouvindo, seja no Spotify, ou seja no YouTube. Segue, dá 5 estrelas, manda um comentário do que você tá achando, que eu vou amar ler, eu vou amar responder e saber qual é a sua opinião sobre esse trabalho que eu tô fazendo com tanto amor, com tanta gratidão. Eu tava até aqui refletindo que fazer esses episódios tem sido o meu momento de descanso, assim, de lazer, sabe? Às vezes eu venho com um pouquinho de pressa para organizar tudo, porque por mais que seja simples, mas tem todo um trato, mas ainda assim tem sido um momento que eu venho aqui falar de algo, nossa, que não tá infiltrado, que não é obrigatório dentro da minha rotina, tem sido um momento de descanso. Eu espero que essa audição seja gostosa para você que tá ouvindo também, tá bom? É isso, um abraço e até semana que vem. Beijo, tchau!